Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para a 8ª edição do nosso Papo de Segunda. Achei que não ia chegar a tempo, que o trânsito de São Paulo para cá estava horrível. Cheguei há poucos instantes em casa, mas deu tempo. Cá estamos e vamos mais uma vez falar sobre a ordem do dia, a pauta daquilo que os nossos vereadores vão discutir essa semana, né, na Câmara Municipal, nessa sessão de quarta-feira. Tem algumas coisas interessantes e outras nem tanto, e voltam para aquela lógica que eu já falei com vocês algumas vezes sobre o esvaziamento dos projetos, coisas que são repetitivas, que não têm um grande valor significativo, né, para aquilo que o município precisa, para a atenção que o município precisa. Queria comentar com vocês também que essa nossa fala, esse nosso encontro semanal tem começado a dar alguma repercussão, tem começado a dar algum resultado, especificamente a partir dos nossos comentários, das nossas sugestões, e tenho que agradecer muito a todos vocês que participam e divulgam as lives, né? Então, pedir que vocês continuem participando, continuem divulgando, para que a gente possa ter cada vez mais uma repercussão no município e que as ideias trazidas aqui da nossa discussão possam ser relevantes no cenário municipal. Sabe que depende muito da participação de todos e eu estou aqui, me preparo, penso nisso tudo para que a gente possa fazer sempre o melhor para Jacareí, né? E uma das coisas que eu queria comentar é que a sessão começa mais uma vez com uma solenidade, a solenidade do Comércio Nota 10, que foi instituída e que dá um prêmio, um reconhecimento aos comércios, né, de destaque no município. Vocês já sabem minha opinião, mas eu não me canso de repetir. Essas solenidades, esse tipo de coisa que acontece no município são vazios, não tem muito significado, né? Não tem muito o que se dizer aí, além de ser um aspecto político muito tradicional, de uma coisa que em outros tempos poderia fazer muito sentido, mas que eu acredito que hoje em dia já não mais, além de poder fazer discurso. E quando a gente tem a internet, a gente pode fazer essa participação, essa homenagem abertamente, né? Nós já temos a ferramenta para isso. Depois, nós temos aí o pedido de crédito de subvenção da Santa Casa, né, de 8 milhões de reais para custeio, para as dívidas trabalhistas, né? E o argumento que o superintendente interino da Santa Casa enviou para a Secretaria de Saúde, e aí vem como esse projeto de lei do Executivo, é que a subvenção prevista no começo do ano já se esgotou e que agora é necessário esse aporte, esse complemento de 8 milhões de reais. Então, é mais uma vez a necessidade da Santa Casa de ajuda, né? A Santa Casa precisando de recurso público para se manter. Então, isso é um dos aspectos que a gente tem que cuidar, tem que prestar atenção, porque é recorrente. Eu disse já na semana passada e repito aqui, a Prefeitura Municipal não tem dado conta de cuidar das finanças do município, né? Uma previsão orçamentária do ano passado não deu conta, não deu para chegar até o final do ano de 2023. Ou seja, mal planejado, mal organizado, e a Prefeitura ainda vive dizendo que recebeu emenda disso, emenda daquilo, fez a reforma da UTI. Ora, se tudo isso estava previsto, como que agora a Santa Casa ainda precisa de 8 milhões de reais para poder fechar o seu ano? Então, é mal planejado, mal organizado e mal gerido, né? O prefeito deu uma entrevista essa semana passada, falando que acredita que nos próximos 3 meses a Santa Casa estará sanada, né? Tudo organizado, para que possa passar a administração para uma entidade que, em parceria com a Irmandade
da Santa Casa possa administrar e assim dar fim à intervenção municipal. Eu particularmente não acredito nisso e agora está mais aí um exemplo. Se a prefeitura não tem planejado corretamente a subvenção que deve ser enviada para a Santa Casa, como que ela acredita que as dívidas da Santa Casa poderão ser sanadas e transmitidas à administração para uma entidade em parceria com a Irmandade? Eu não acredito de verdade nisso, mas são palavras do prefeito, né? Infelizmente, a gente entende aí. Vamos lá, o Walter mandou: boa noite. Depois de algumas segundas-feiras ausentes, hoje consegui participar. Boa noite a todos e a você, meu amigo. Boa noite, Walter. E seu pedido é uma alegria. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Walter, quando quiser, viu? O Walter entrou e saiu. Vamos lá. O segundo projeto analisado na noite é uma declaração de utilidade pública à Associação de Taekwondo do Vila Formosa. É um projeto aí pelo vereador Dude, que vai declarar essa associação, que já tem alguns anos de atuação na cidade, para transformar aquilo que a gente já comentou algumas vezes aí, da utilidade pública. Uma entidade, uma associação que presta um serviço no município pode ser declarado de utilidade pública, ou seja, essa entidade, essa associação, presta um serviço que o município não presta ou que é complementar ao serviço que o município já presta. Então, pode ser declarada de utilidade pública e a grande vantagem dessa declaração de utilidade pública é que a entidade passa a ter acesso aos recursos públicos, como, por exemplo, as emendas impositivas dos vereadores, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, a Associação Taekwondo, eu acredito que será aprovado, tem uma tradição aí de não ser rejeitado os pedidos de declaração de utilidade pública, né? Mas tá aí mais um pedido. Vamos lá, o Ricardo mandou aqui, boa noite. Ricardo, boa noite, obrigado por estar com a gente. E o Walter, não sabia que ia entrar ao vivo. Ah, Walter, eu vi o seu pedido aqui, tá mais que aceito. Sempre que você quiser entrar ao vivo e fazer o seu comentário, muito bem-vindo. Então, a Associação de Taekwondo, eu acredito que será aprovada e será declarada de utilidade pública, né? Depois, tem um projeto bastante interessante que é do vereador Hernani Barreto, que torna obrigatória a adoção de dispositivos do tratamento de necrochorume. O vereador aponta que nos cemitérios acontece, né, a partir dos cadáveres, a produção do necrochorume, que é composto de matéria orgânica, de água, de sais minerais, mas também com duas aminas. Uma é a cadaverina e a outra é putrescina. E essas duas aminas, esses dois elementos químicos, são altamente tóxicos. E onde não há tratamento, essas substâncias químicas tóxicas podem atingir o lençol freático e assim contaminar o lençol freático, né? Nós temos aqui o nosso cemitério, os dois, né? O cemitério do Avarei, que é muito próximo do Turi. Então, imagina se isso passa a ser contaminado. E também o cemitério do Parque Santo Antônio, ele tem muita pontos de água, muitas nascentes no seu entorno. Talvez hoje, já pela compactação, pela movimentação de terra, no cemitério em si não exista, mas no entorno é uma área com muita água. E lá no pé do morro, né, pela avenida, na José Teodoro, a gente sabe que tem um corpo d'água que passa ali embaixo, né, que causa até problemas lá na frente, né, no acesso do condomínio. Então, esse corpo d'água também pode ficar contaminado pelo chorume, pela cadaverina e a putrescina, gerado pelo cemitério. Então, um projeto interessante do vereador, que nós temos os cemitérios públicos, mas também privados, né? Como existe lá no Vila
Branca, que coloca essa obrigatoriedade de ter um dispositivo que trate disso, para impedir que vá para o lençol freático e contamine as nossas águas. É algo que parece que seria o óbvio a ser dito, né? Mas que ninguém nunca se preocupa, porque realmente os cemitérios já estão estabelecidos e ninguém vai lembrar disso. Mas é um aspecto importante da preservação do meio ambiente, principalmente da água, né? E também para evitar que exista a contaminação e a transmissão de doenças a partir dos cemitérios. Então, um projeto interessantíssimo do vereador para tratar e evitar que aconteça essa contaminação. Os parabéns aqui, porque é realmente algo que foge do óbvio, mas que atinge pontos importantes a serem tratados, né? Tem um prazo, claro, como os cemitérios já estão estabelecidos, eles têm praticamente ali um direito adquirido de permanecer como estão. Então, o projeto do vereador dá 6 meses para que os cemitérios, tanto os públicos quanto privados, apresente o projeto da sua estação de tratamento. É mais ou menos como uma estação de tratamento de esgoto, tá, pessoal? Tratamento de efluentes, que tem que ter um sistema de drenagem desse necrochorume para que ele seja tratado, captado, né, seja captado e tratado, para que realmente não atinja o lençol freático. Então, tem 6 meses para apresentação do projeto, e eu acredito que deve trabalhar em algo aí de 18 a 24 meses para adequação a partir da aprovação da lei, caso ela seja aprovada na quarta-feira. Não é viável colocar que as pessoas, ou os administradores dos cemitérios, sejam públicos ou privados, imediatamente se adequem. Então, precisa de prazo para que isso aconteça. E eu acredito que são esses 6 meses para apresentar projeto e entre 18 e 24 meses para adequação. Então, é algo interessante, é algo que já acontece, mas que não vai ser mudado do dia para a noite. A gente vai ter aí um prazo, creio eu, que de 2 anos para ver a realidade efetiva a partir desse projeto, que é uma boa ideia. Vamos lá. O próximo projeto, gente, parece que eu sou repetitivo, mas acaba sendo uma repetição, né? É um projeto do vereador Roninha, que estabelece o programa de cooperação e a implantação do Código Sinal Vermelho, né? É um programa, o Código Sinal Vermelho já existe na Lei Maria da Penha, que é para denunciar os casos abusivos e de violência doméstica, que as mulheres traçam um X vermelho na palma da mão e se elas apresentarem em qualquer lugar, elas querem denunciar que estão sob maus tratos, em relacionamento abusivo, algo do tipo. Ou seja, a Lei Maria da Penha é uma lei federal, é nacional, já existe pelo Brasil inteiro. E aí o vereador repete essa legislação e traz para discussão na Câmara. O vereador já fez isso. E aí aqui que parece que eu sou repetitivo, mas o vereador já fez isso com a lei da homofobia. O vereador já fez isso com a lei de adoção de campos de futebol e agora repete uma legislação já existente falando sobre o Código Sinal Vermelho. Então, assim, é desperdício do pessoal da Câmara, de material, de secretariado, dos advogados da Câmara, que vão trabalhar para dizer, olha, já existe, mas você quer colocar, coloque, você é o vereador, né? Então, é um baita desperdício de recurso público, e aqui eu não trato só de dinheiro não, gente, porque é colocar o funcionalismo público, especialmente os funcionários da Câmara, para trabalhar em coisas que já existem, que já estão feitas, regulamentadas, já estão na ativa. Então, assim, como que o vereador poderia contribuir com isso? O vereador poderia contribuir, como, por exemplo, hoje estava acontecendo um evento na OAB para tratar sobre violência doméstica. Então, o que o vereador pode fazer, ao invés de ficar repetindo legislação que já existe? O vereador poderia ir num evento desse, dar o seu apoio, firmar ou tentar firmar um convênio, uma parceria da Câmara Municipal com a OAB, com as ONGs que tratam sobre mulheres, violência doméstica, e colocar um programa desse, que já existe, em prática. Destinar recurso, articular
os programas do governo do estado, do governo federal, trazer programas contra a violência doméstica para Jacareí. Isso também é função do vereador. O vereador não é só um fiscalizador, ele também é um representante da cidade, ele também é um fiscalizador, ele também é um articulador político, é um agente político. E, na minha opinião, o agente político mais importante do Brasil, porque dos 5 mil e tantos municípios no Brasil, todos eles têm Câmara Municipal, todos eles têm vereador. Ou seja, a força do vereador é gigantesca, especialmente quando é uma atuação articulada, quando é uma atuação com outros atores políticos. Então, isso deveria ser mais efetivo do que ficar discutindo legislação federal e estadual já regulamentada, que já existe, e não trazer nenhuma novidade para o município. Todo o meu respeito ao vereador, mas a produção está vazia. Não está produzindo a contento, não está produzindo aquilo que deveria ser a atividade de um vereador. Né? Ficar reproduzindo legislação é um aspecto muito pequeno, um aspecto muito frágil da produção legislativa, da produção parlamentar, na minha visão. E eu acredito que muita gente percebe que a qualidade, a efetividade, a produtividade dos nossos vereadores em Jacareí é muito baixa, é muito fraca. A gente está aqui na 8ª edição do Papo de Segunda e de todos os projetos que a gente já analisou aqui, poucos foram louváveis. Só desse vereador, por exemplo, é o terceiro redundante, vazio, já existe regulamentação. Né? Tem outro vereador que aprovou em 2 semanas seguidas ali projetos vazios, que não tem efetividade no município. Tem muita coisa que o município de Jacareí precisa. E o vereador pode ser o grande artífice, o grande articulador da melhoria do município. Mas não é isso que a gente vê em Jacareí. E por último, deixa eu dar um olho aqui. Por último, nós temos um projeto de lei do Executivo que altera uma emenda à lei orgânica do município e que trata sobre as chamadas emendas impositivas. Para quem não sabe, a emenda impositiva é um percentual do orçamento do município que é destinado aos vereadores, não em espécie, não em dinheiro para os vereadores, mas o percentual que define um valor e vai para cada um dos vereadores e os vereadores impõem ao Poder Executivo, impõem à Prefeitura, onde serão gastos esses valores, esses percentuais. Hoje, tratando que 50% disso é obrigatoriamente para a saúde, tá, pessoal? Hoje, esse percentual é de 1,2% do faturamento líquido da Prefeitura de Jacareí, certo? O que significou nesse ano 2023 um total de 740, um pouco mais de 743 mil reais. 50% disso obrigatoriamente é para a saúde e os outros 50% os vereadores podem distribuir em todas as áreas. Ou seja, nesse ano, cada vereador teve mais de 743 mil reais para destinar onde desejava. 50% tem que ser obrigatoriamente para a saúde, 50% para os outros campos. E o projeto de lei do Executivo, que veio da Prefeitura, altera esse percentual de 1,2% para 1,6%. Então, um aumento de 0,4%, que está dentro do permitido pela legislação federal, que permite até 2% do faturamento. Então, o município de Jacareí está dentro da lei e ainda abaixo do município. E com essa mudança de 1,2% da emenda impositiva de hoje para 1,6% a ser aplicado a partir já de 2024, teria um aumento de 743 mil reais para 990 mil reais previstos para o ano que vem. Né? Então, como ele é uma emenda à lei orgânica do município, é uma discussão em 2 turnos, ou seja,
vai ser discutido nessa quarta-feira e ainda pode ser discutido deve, né? Pode não, deve ser discutido numa outra sessão, 2 turnos de discussão, e precisa de maioria qualificada. Precisa de 2/3 dos vereadores aprovando isso para que ela entre em vigor. Ou seja, em Jacareí significa que essa legislação precisa de 9 votos. E aí, tendo esses 9 votos, ela entra em vigor e já vale para o ano de 2024. Aqui, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, a gente vai falando sobre. É muito termo técnico, né? Emenda impositiva, emenda à lei orgânica, percentual disso, valor daquilo e tal, 50% para a saúde, mas sem problema, a gente vai conversando sobre. Aqui eu vejo 2 aspectos. Do ponto de vista de atividade parlamentar, a emenda impositiva é um instrumento sensacional. Sensacional. Por quê? Porque o vereador, ele é um representante do povo e ele representa camadas da sociedade, né? E aí, ao representar essa camada, essa pequena parcela da sociedade, ele também está lá para defender. Ele tem que trabalhar para todo mundo, mas também defender essa pequena parcela, especialmente aqueles que são regionais, temáticos. Então, eles têm que representar o seu eleitorado. E as emendas impositivas ajudam nisso, né? Ajuda, por exemplo, eu sou um morador da região oeste da cidade. Então, como vereador, o que seria possível? O que eu faria? 50% desses 990 mil, caso seja aprovado, tem que ser para a saúde. Então, eu vou pegar ali quase R$ 500 milhões e vou destinar isso para a saúde. E pode ser em qualquer área da saúde. Então, o que eu vou pensar? Eu vou fornecer tantos R$ 1.000 para uma pequena reforma no postinho do Santa Cruz dos Lázaros, do Igarapés, né? Aonde for necessário. Eu vou atender uma demanda de remédio para essa minha região. Eu vou ver onde tem a unidade de saúde da família, como, por exemplo, lá no Emília, e vou investir parte desse meu recurso lá na unidade da saúde da família do Emília. Ou seja, vou atender onde é a base eleitoral. Ô, Vinícius, mas você vai fazer isso? Olha, a gente tem que pensar um pouco estrategicamente. Se eu sou da região oeste, quero representar a região oeste, é natural que eu foque os meus esforços, né, e os recursos que eu tenha na mão para essa região. É natural. É um exercício hipotético que a gente tem que fazer, mas que é natural que aconteça. Né? Eu tenho que atender a base eleitoral. Não adianta nada, por exemplo, você pegar lá o, o bairro mais longinho da cidade que você não teve absolutamente nenhum voto. E aí, tudo bem, é vereador da cidade toda. Mas não tem estrutura do poder público lá. A emenda que eu tenho não chega, não atende o suficiente para criar uma estrutura do zero. Então, vamos melhorar onde já existe. Né? Desse ponto de vista, pessoal, eu acho bastante interessante. Né? Outros aspectos. Eu tenho denunciado aqui várias e várias vezes que as áreas de lazer, especialmente as da Zona Oeste, estão abandonadas, né? A gente viu a Praça do Flórida, a Praça do Jacinto, a área de lazer do Portal, do Esperança, todas abandonadas. Tendo esse recurso, quase R$ 500 milhões por ano, que pode ser usado em diversos temas, né? Lembre-se, o total é de 990 mil, então quase R$ 1 milhão. 50% é saúde. Então, eu dei exemplos de saúde. Agora, eu estou falando aqui dos outros temas. E aí eu entrei direto na área de lazer e verdes, né? Praças, por exemplo, onde tem campo, onde as pessoas possam aproveitar mais. Aí eu posso pegar esse R$ 500 milhões e destinar para isso. Eu vou aproveitar aqui, ó, o Ricardo comentou. Pior que é assim, vereadores moram em um lugar e ajudam outros. Ricardo, é coisa que a gente mais vê, né? Vou aproveitar que o Ricardo aqui é morador do Jacinto e vou falar da nossa praça. Está abandonada. Né? Eu tive nominalmente a promessa do prefeito que, após as obras de drenagem, a praça seria reformada. No evento onde foi inaugurado a estação elevatória de esgoto, ele prometeu isso lá na frente de muitos moradores. E nada,
A praça está abandonada. A única coisa que a gente conseguiu fazer foi trocar o alambrado da quadra. Mas isso já faz o quê? Uns 3 anos, 4 anos. Então, já é muito tempo, não é? O que seria possível fazer com quase meio milhão de reais de uma emenda impositiva? Quanto custa a reforma da praça? Ah, detalhe, a praça já tem projeto pronto de revitalização. Quando eu estive lá, eu deixei esse projeto pronto, né? Quanto custa? Ah, vai custar 100 mil reais. Então tá bom. Tá aqui, ó. Emenda impositiva de 100 mil reais para fazer a revitalização, a reforma da praça no Jardim Jacinto. Ah, mas o que vai ter? Vai ter pista de caminhada, vai reformar o campo de areia, vai ter um parquinho, vai ter academia ao ar livre. Ah, então tá bom. Então vamos lá. É paisagismo, né? Tem que deixar bonito, colocar flor, aquela coisa toda. Iluminação já tem, já garanti isso, né? Quem falar, né, Ricardo? Quem falar que garantiu a iluminação de LED no Jacinto é mentiroso. Eu tenho provas que quem garantiu a iluminação de LED no Jardim Jacinto fui eu. Enfim, estou dando um exemplo aqui do que pode ser feito com emenda impositiva. Vamos lá e reformar a Praça do Jacinto. Vai custar 100, 150 mil reais? Legal. A emenda impositiva garante isso, né? E aí tem todo um bairro, uma área de lazer completamente reformada. Se nós temos meio milhão, né, de reais e a gente faz isso em 5 áreas por ano, você imagina quanto a gente não pode fazer imediatamente após fazer a área do Jazz. Vamos lá, a gente pode fazer 5 por ano, vai. 5 por ano ali, de 95 mil reais. Só um exemplo. Ao concluir, no mesmo ano que está fazendo a do Jacinto, a gente pode vir aqui no Esperança e fazer a mesma coisa ali, por exemplo, no Campo da Barroca. Uma área de preservação de nascente, dá para fazer o reflorestamento ali, montar arquibancada, mudar a posição do campo, subir alambrado, tela, colocar academia ao ar livre. Tudo isso dá para fazer com emenda impositiva. Isso é o que eu faria. Selecionar 5, 6 áreas da cidade por ano e investir maciçamente para a gente poder ver a mudança acontecer. Porque tem gente que vai lá e coloca, vou colocar 10 mil reais aqui. Os 10 mil reais, eles vão lá para trocar um lado do alambrado, por exemplo. Qual é o impacto final disso? As pessoas não veem, não percebem. Então, fazer o investimento maciço, por exemplo, né, 95, 100 mil reais, e reformar inteira uma área de lazer dessa, uma praça, a comunidade do entorno percebe o impacto. Então, a gente consegue fazer, vamos lá, no primeiro ano, a gente consegue fazer tudo na região oeste. Tudo não, Vinícius, é muita coisa. Então tá bom, vamos selecionar 5. Vamos selecionar 3 para fazer com força. Né? Eu dei 2 exemplos aqui, no Jacinto e no Esperança. A gente não pode, por exemplo, como o pessoal mencionou na outra live aqui da semana passada, ir lá no Maria Amélia e fazer também lá. Ô, Vinícius, mas você falou ali da região oeste. Sim, estou falando da região oeste. Mas já que em um ano a gente pode investir maciçamente em 2 áreas, por que a gente não pode pegar o Maria Amélia, onde tem gente conhecida, tem parente, tem amigo, tem apoiador, e ir lá e também reformar a área de lazer do Maria Amélia? Lembre-se, nós estamos falando de 990 mil reais. Metade é da saúde, metade é para os outros temas. Se a gente selecionar bem os lugares, a gente consegue investir 90, 100 mil reais em cada um desses lugares. De uma vez, gente. O impacto é muito grande mesmo. Então, dá para fazer. Emenda impositiva é um baita de um instrumento para a atuação do parlamentar. Só que em Jacareí a gente vê isso sendo mal usado, porque picota muito, sabe? Manda 10 mil aqui, manda 20 mil ali, manda não sei. E aí, no fim das contas, tem muita coisa que não causa impacto, e a emenda impositiva que poderia ter grande impacto na política municipal, a partir do trabalho do vereador, do parlamentar, a gente não vê o efeito. Né? E aí o segundo, então assim, essa foi toda a minha argumentação de como a emenda parlamentar é útil para a existência do trabalho, né, efetivo de um vereador. O segundo argumento, e aqui ele é o contrário, né? Nós temos visto que a prefeitura tem passado por sérios problemas financeiros, orçamentários, né? Passou aí uns dias sem pagar a ambiental, passou uns dias
atrasando do, o pagamento do empréstimo do CAF, que começou a pagar. Deu 2 semanas de recesso no fim de ano para poder diminuir os custos. Né? O segundo ponto o próximo ponto colocou 2 vezes lei de anistia na Câmara em regime de urgência para poder levantar recursos, né? E o prefeito deu uma entrevista na rádio também esses dias, dizendo que caso o repasse do governo federal e governo estadual vier aí 30 e poucos milhões na somatória, vai conseguir fechar o ano com as contas em dia. Caso contrário, não vai conseguir. Ora, se não está conseguindo dar conta de resolver as pendências financeiras, é mesmo o melhor momento para aumentar o percentual da emenda impositiva de 1,2 para 1,6, porque é uma diferença de praticamente 250 mil reais para cada vereador. Ora, se são 13 vereadores, 250 mil reais, gente, a gente está falando aí de alguns milhões, né? Então, isso poderia fazer toda a diferença no orçamento da cidade. Eu acredito que não seja o melhor momento para Jacareí para aumentar o seu percentual que passa de 1,2 para 1,6 na emenda impositiva. Eu acho que é um momento errado. Jacareí não tem o orçamento tranquilo para esse momento, para que possa colocar essa emenda em maior valor a partir do ano que vem. Eu entendo que é um movimento para beneficiar os vereadores da base, porque quem controla o pagamento das emendas impositivas é a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo tem um pré-candidato a prefeito, então pode liberar esses maiores valores primeiro para os vereadores da situação e atrasar, sabe? Os da oposição. Então, eu creio que não é o momento para Jacareí aumentar o seu custo com emendas impositivas. Eu defendo, sim, que exista a emenda impositiva, é um instrumento válido, mas não é o momento para que Jacareí aumente o seu percentual de emenda impositiva. Vamos lá, eu vi alguns comentários aqui. Arthur, muito obrigado, meu caro. Tamo junto aí. Vamos lá. O Walter mandou: Vinícius, você tem informações sobre o cancelamento de complementação de pensão dos servidores já falecidos em Jacareí? Minha mãe e muitos beneficiários foram prejudicados. Walter, não tenho essa resposta, não tenho, mas eu vou encaminhar e vou trazer uma informação para você. Fica tranquilo que eu vou buscar saber sobre isso. A Regina mandou: os moradores precisam zelar o patrimônio que ali foram colocados para o seu bem-estar. Sem dúvida. A manutenção, a boa utilização também é uma obrigação do munícipe, do cidadão. Tá ali, use bem, não quebre, porque vai ter mais gente que vai querer usar, com certeza, né? Walter mandou: desculpe se o tema não faz parte, mas gostaria de seu parecer ou de quem puder responder. Prefeito alega que é determinação do STF e São Paulo parece que derrubou isso e a prefeitura deverá retomar esse pagamento. Em São Paulo, parece que voltaram a pagar. Gostaria de saber se procede e se tem algo a respeito. Walter, eu entendo que é a complementação, né? Então, eu vou juntar essas perguntas, esses comentários seus, e vou fazer uma grande pergunta para alguém que entenda do assunto, né? Eu, de fato, não tenho essa informação, mas vou buscar saber de como está essa complementação dos funcionários falecidos. Então, é um caso de pensionistas, né? Então, eu vou buscar essa informação. É um tema que surgiu na pauta um tempo atrás, que é o Instituto de Previdência do município, e agora eu vou aproveitar e vou incluir essa pergunta. Beleza? Meus caros, e esses são os temas, esses são os pontos que os nossos vereadores vão discutir. Eu fiquei muito feliz porque, apesar de termos solenidade no começo da sessão e um projeto vazio, que já é legislação federal, também tem a vantagem de não termos visto nenhum vereador
nome de rua. Isso já melhora muito o humor quando a gente olha a ordem do dia e fala assim, opa, ninguém vai dar nome para a rua, ai que alegria, né? Eu acho isso uma vantagem tremenda. Estou sempre à disposição. Semana que vem a gente volta para comentar aí os principais fatos e a ordem do dia no município de Jacareí. Mandem suas dúvidas, meu WhatsApp está aberto, meu direct aqui do Instagram está aberto. Vamos conversar, vamos falar sobre Jacareí e pensar naquilo que é o melhor para nossa cidade. Obrigadão e boa noite, pessoal. Fique com Deus.